E no caso aqui, o Ministério Público já havia entendido em sua manifestação que a questão dos gastos com o drone, a placa, a situação das gratificações já haviam sido esclarecidas e sanadas, razão pela qual afastou esses apontamentos. A situação dos adiantamentos, todavia, nós entendemos que havia sim a necessidade de maior transparência com relação aos gastos, de uma transparência tempestiva, não apenas posteriormente após o questionamento da fiscalização, razão pela qual o Ministério Público incluiu esse ponto em sua manifestação como uma das razões da irregularidade. Todavia, o Ministério Público de Contas gostaria de abordar dois pontos principais dessas contas e que vem sendo apontado em diversas outras câmaras. Primeiramente, a situação do superdimensionamento orçamentário. Nós temos visto muitas vezes que algumas câmaras pedem um orçamento muito maior do que elas necessitam e acabam privando o Poder Executivo desses recursos. E não apenas por situações pontuais. Olha, eu planejava fazer determinada licitação, planejava fazer uma construção, a licitação foi deserta, a razão pela qual eu devolvi os recursos. Não. Aqui na Câmara de Oswaldo Cruz, nós gostaríamos de enfatizar que essa situação, ao menos desde o exercício de 2014, já havia sobras muito elevadas. Em 2014, ela devolve 27%, cerca de R$500 mil. Em 2015, 26%. 2016, 26%. 2017, 28%. E nós chegamos em 2018 com 34% devolvido. Um terço do orçamento que ela solicita, ela devolve no exercício. São cerca aí de R$860 mil que o Poder Executivo se viu privado, ao longo daquele exercício, de fazer maiores investimentos. Não é a situação de você falar que uma Câmara está sendo austera, porque ela deixou de gastar, e sim que ela não deveria ter pedido tantos recursos. Ela falhou no seu planejamento orçamentário, e esse é o ponto que o Ministério Público gosta de destacar. Nós temos ciência muito da nota técnica 167, que foi editada pela Secretaria de Diretoria Geral, agora em 11 de agosto, incentivando as câmaras a fazerem as devoluções ou mensais ou bimestrais, a fim de que o Executivo não seja tolhido dos recursos. Toda a vida aqui na situação, a devolução foi cerca de 300 mil em junho e 561 mil em dezembro. Por essa razão, o Ministério Público enfatiza a postura de irregularidade das contas. Ainda tem... Vou falar um pouco sobre a situação da revisão geral anual que nós temos aqui. É uma situação que, particularmente, esse Ministério Público de Contas, eu, pessoalmente, é uma postura difícil, porque eu, particularmente, entendo que a correção puramente do capital não deveria ser tolhida. Estamos apenas dando o que a inflação corrigida naquele período. Mas, infelizmente, não é isso que o contribuinte paulista espera do Ministério Público. Eu estou aqui para defender o exato cumprimento da lei. E o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tem entendido, e sem modulação de efeitos, isso que é o principal, que não é possível que os vereadores tenham revisão geral anual. Tem sido entendido, inclusive, que eles têm que devolver essas verbas, inclusive há situações, e inclusive pelo próprio STF, chancelados pelo STF, de situação de improbidade, porque se entende que o vereador votou esse aumento em benefício próprio, razão pela qual haveria, inclusive, a situação de improbidade. Por essas razões, o Ministério Público se vê forçado a defender a irregularidade das contas, em razão da situação inconstitucional de concessão de revisão geral anual para os vereadores de Oswaldo Cruz. São essas as razões, Excelência.